bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39, diz assim: Orientou-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Se a gente for analisar, aqui dentro desta palavra, a palavra do filho pródigo. Aquele filho, ele se distanciou do pai. Quando ele pediu a sua parte da herança, ele foi viver uma forma egoísta, como ele achava que ele deveria viver, como ele achava que era bom para ele. Assim, ele se desvinculou do pai. Houve um rompimento ali, um desligamento, quando ele se afastou do pai para viver da forma que ele achava que era correto viver, de uma forma dissoluta. Tanto que o irmão, quando ele voltou, o irmão disse: esse teu filho que gastou tudo com prostitutas, assim, ou seja, Só que quando aquele jovem se arrepende, há uma mudança. Essa mudança, muitas vezes, se você já ouviu falar a palavra metanoia, ela significa mudar de ideia. Arrependimento, gente, significa mudar de ideia, que é a tal da palavrinha metanoia, é mudar de ideia, mudar o nosso pensamento. Aquele menino, enquanto ele estava sentado lá, veio uma grande fome naquela terra, ele gastou tudo que ele tinha, ele não deixou nenhuma reserva para nada, nem para uma eventualidade, ele achou que o dinheiro nunca ia terminar. O que aconteceu? Ele ficou sem nada. Como ele era de uma terra distante, ninguém conhecia ele, eles colocaram ele cuidar dos porcos. Imagina, um homem que era bem sucedido, um jovem herdeiro, perdeu tudo que era dele. Mas naquele momento em que ele estava ali dentro daquele chiqueiro, cuidando daqueles porcos, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam e eles não lhe davam. E o que aquele jovem disse? Na casa do meu pai tem fartura de pão. Eu me arrependerei, eu vou voltar, eu vou pedir perdão para o meu pai e vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, eu não sou mais digno, não sou digno de ser chamado teu filho, me deixa ser como um dos seus trabalhadores. No momento em que ele tomou aquela decisão, que ele disse o que ele ia fazer, ele teve uma atitude, ele se levantou, jogou o orgulhozinho dele de lado, ele teve que se humilhar. Imagina o estado em que esse jovem chegou diante do pai dele, cheirando mal, todo maltrapilho, todo sujo, rasgado, enfim, sem nada, de pés descalços. Quando o pai enxergou ele, a primeira coisa que o pai disse: traga uma sandália e coloquem nos pés. Depois o pai mandou trocar as vestes e colocar o anel de autoridade. Por quê, gente? Naquela época os escravos andavam descalços. Os filhos e os senhores não. Assim eles eram identificados como os filhos do dono, da propriedade. E os outros eram os escravos. O pai mandou que na hora colocasse as sandálias nos pés do filho, o restaurando de volta. Quando aquele pai disse: agora vocês vão colocar roupa nele, tragam um anel, coloquem no dedo dele, matem o bezerro cevado, porque esse meu filho que era morto reviveu. Quando aquele pai decidiu fazer aquela festa, foi para que houvesse um movimento na vida daquele filho, para que colocasse ele introduzido naquele local novamente, para que ele se reconciliasse com a casa, com os escravos, com o pai, com o irmão, com os amigos, com os vizinhos, enfim, tudo aquilo que ele havia perdido foi reconciliado no momento do arrependimento dele. No momento em que ele chegou para o pai e disse: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor, me trata como um dos seus trabalhadores. E o pai abraçou aquele filho,
mandou colocar umas sandálias nos pés, trocar as vestes dele, colocou um anel que significava autoridade e fez uma festa para comemorar o retorno daquele filho. Por quê, gente? Aquele egoísmo, o seu eu, fez com que ele rompesse aqueles laços que ele tinha, amizades com o seu irmão, com os escravos, né, os seus escravos que eram nascidos na casa, os que foram adquiridos, enfim. O pai trouxe aquele filho de volta. Quando a pessoa ela está no pecado, ela está longe de Deus. Quando ela se arrepende, ela confessa, arrepende e abandona. Ela muda o seu pensamento. E para que haja, gente, para que a pessoa reconheça o seu pecado, ela tem que se humilhar. Foi o que aquele jovem fez. Eu tinha fartura na casa do meu pai, eu tô aqui criando porcos para os outros, não me dão nem o que comer. Ele tinha vontade de comer a comida dos porcos, mas nem isso davam para ele. Ele disse, eu vou me levantar daqui, vou pedir pro meu pai para ser um trabalhador dele, porque os trabalhadores dele têm fartura de pão, gente. Ele voltou, ele tomou uma atitude, ele se levantou. Em primeiro lugar, gente, ele se arrependeu. Ele confessou o pecado dele. Quando ele estava ali ensaiando o que ele ia fazer, ele confessou o pecado dele diante de Deus. Ele disse, né, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele, pai, eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Naquele momento, aquele jovem tomou uma atitude de voltar. Tem que haver a quebra do orgulho. O pecado, gente, o pecado afasta a pessoa de Deus. Ele afasta a pessoa de relacionamentos. E a palavra grega para arrependimento na Bíblia, gente, é metanoia, como eu falei, que significa mudar de ideia. Por que a palavra diz que o nosso pensamento tem que ser transformado? Nós precisamos ter a mente de Cristo para mudar as nossas atitudes. Quando o nosso pensamento é renovado, as nossas atitudes, o nosso comportamento muda. Quando assim nós conseguimos reconhecer as nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas culpas, as nossas dores, os nossos traumas, nós conseguimos reconhecer tudo isso e nos colocamos diante de Deus. E em primeiro lugar, gente, a aliança com Deus deve ser restaurada. E estar percorrendo um caminho, gente, em uma direção e decidir inverter o rumo e seguir por um caminho totalmente novo, isso é o arrependimento. É decidir abandonar aquele caminho errado. Eu vou percorrer esse caminho novo. Hoje eu vou seguir Jesus. Eu vou viver uma nova vida. Eu quero viver eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. E Jesus falava aqui sobre o arrependimento, gente, nesse sentido. E aqui Pedro falou para essas pessoas aqui sobre o arrependimento, quando ele disse arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando há arrependimento, reconciliação com Deus, quando a pessoa se arrepende, é porque ela reconheceu o seu pecado, ela reconheceu aonde ela errou, ela confessa e ela abandona. Ela muda o pensamento dela. Não, eu não posso mais seguir por esse caminho. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então a morte espiritual, longe do Senhor. Porque a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Então, ele não queria fazer com que as pessoas se sentissem mal a respeito de si mesmas, mas Jesus queria ajudá-las a mudar. E é a mesma coisa, né, gente, que os terapeutas procuram fazer quando os pacientes o procuram, psicólogos. Eles tentam fazer com que as pessoas mudem o seu pensamento. Tem pessoas que entram em consultórios, que nos procuram com baixa autoestima. Tem pessoas que vêm depressivas, ansiosas, preocupadas. As pessoas por quê? Porque elas precisam mudar a sua forma de pensar. Encontrar o porquê que elas estão agindo assim, o porquê que isso ainda está acontecendo na minha vida, para que ela possa ocorrer essa mudança, essa transformação, para que a chave vire e para que ela seja abençoada.
E o arrependimento desempenha o mesmo papel, gente, né? Na psicanálise, na psicoterapia. É preciso perceber a necessidade de mudar para que a terapia funcione, né? Para crescer tanto espiritual quanto psicologicamente, temos de modificar a nossa maneira de pensar e de agir. As pessoas sábias estão sempre preparadas para mudar de ideia e de atitude, as tolas jamais. Por isso que em Provérbios, né, fala muito sobre a pessoa sábia e sobre o tolo. A pessoa sábia, ela sabe analisar a situação em que ela está, a situação em que ela se encontra, e ela pensa, não, eu preciso mudar. Se eu quero ser abençoado, se eu quero prosperar, se eu quero viver a vida em abundante, se eu quero ter saúde, se eu quero ter uma vida plena, eu preciso mudar as minhas atitudes, os meus comportamentos, eu preciso mudar a minha alimentação, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso fazer exames de rotina, eu preciso cuidar da minha saúde. Ela resolve mudar. Quando há essa mudança aqui, ela consegue fazer a dieta que ela precisa, ela consegue seguir um treino que ela necessita, ela consegue se regrar. Quando há essa mudança, quando ela reconhece que ela precisa mudar, eu preciso emagrecer, não, eu preciso mudar meus hábitos alimentares, eu estou comendo errado. Quando a pessoa cai em si, às vezes é muito tarde. Tem pessoas que quando elas caem em si, elas estão pré-diabéticas, elas já estão com outros problemas ali que já estão se desencadeando. Por quê? Porque elas não mudam os seus hábitos de consultar, de procurar às vezes uma nutricionista, de ver como é que está a sua alimentação, se é muito açúcar, se é muito glúten, se é muito carboidrato, se é muito isso. A palavra diz que tudo tem que ser moderado, gente. Nada pode ser em excesso. Então tudo nós precisamos comer com moderação. A gente pode comer de tudo, gente, mas comer da maneira certa. Não é pegar um pudim e comer inteiro, não, come um pedacinho, é uma sobremesa. Amanhã vai lá e come outro e assim vai. Por que você acha que nos restaurantes é umas cumbuquinhas desse tamanho assim, ó, umas tigelinhas, né, cumbuquinhas, enfim, que dizem? Não é uns potão desse tamanho que é para encher de doce, não. É só para a pessoa ir lá e degustar um pouquinho depois do almoço, ou tomar um cafezinho e deu. Não é para tomar de balde, não é para comer de pote. Porque tudo tem que ter limite, gente, na nossa vida. Nós precisamos nos adequar, nós precisamos mudar. Se nós quisermos ser abençoados, se nós quisermos ter a nossa mente transformada, nós precisamos nos conscientizar que nós precisamos mudar as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar. Nós precisamos resgatar laços que foram rompidos. Nós precisamos de restauração em muitas áreas da nossa vida. E aqui em Atos 11, 17, 18 diz assim: portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que dera igualmente a nós ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em contrariar a Deus? Diante do que for exposto, ninguém apresentou qualquer outra objeção e passaram a glorificar a Deus, exclamando: sendo assim, Deus concedeu até mesmo aos gentios o arrependimento para a vida, gente. Deus concedeu aqui, né? Pedro, ele disse que se Deus havia concedido o mesmo dom que havia concedido para eles, quem era ele para dizer que não? Se o dom, gente, a palavra diz que o arrependimento, ele é um dom de Deus. Deus, ele nos dá o dom de nos arrependermos. Ele nos dá o dom de mudar a nossa vida. Quando a gente abandona, quando a gente confessa, quando a gente reconhece que a gente precisa mudar. E nós precisamos, gente, uns dos outros. Deus não fez ninguém para ser sozinho. Desde o momento em que Deus criou Adão e Eva, ele criou os dois. Ele mandou os casaizinhos irem dentro da arca com Noé para ir embora. Deus não mandou um de cada espécie, não, ele mandou os casaizinhos. Ele mandou Noé e a família dele. Quando ele criou Adão,
Ele fez com que o Adão olhasse todos os animais e visse que cada um tinha um igual ao seu, até que o Adão desejou no seu coração e Deus criou a Eva. Porque as pessoas precisam se relacionar. Elas não podem, gente, se isolar. Por que muitas pessoas hoje estão deprimidas, depressivas dentro de casa? Porque elas estão se fechando, elas estão se anulando, elas não querem ser feridas novamente, elas se isolam, elas se fecham, elas rompem relacionamentos e não, eu não quero mais, eu vou ficar aqui. E isso é muito perigoso. Essa pessoa precisa perdoar, liberar perdão para aquela pessoa que causou uma ofensa, que gerou alguma mágoa, que gerou algo na vida dela. E ela precisa restaurar primeiramente o seu relacionamento com Deus, ter intimidade com Deus. E Senhor, eu perdoo essa pessoa, que ela tenha uma vida em abundância, que ela seja abençoada, e procurar a gente se relacionar. Por que você acha que Jesus disse que nós devemos congregar? Não abandoneis a congregação como é de costume de muitos, porque quando o povo congrega junto, ora junto, louva junto, busca Deus em unidade, é o corpo de Cristo unido. As pessoas precisam daquele mover, precisam estar juntas, na mesma fé, no mesmo sentido, porque aquele pai ali fez aquela festa para colocar o filho novamente, para que houvesse aquele movimento na vida do filho novamente. O meu filho voltou. E todos ele foi recuperando o seu relacionamento com os vizinhos, com os amigos, porque o pai mandou fazer a festa e foi convidando todos para participar. Quando o outro chegou, o outro disse: esse teu filho, o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para me alegrar com os meus amigos, eu que sempre estive aqui, que sempre fiz tudo que o Senhor pediu. E o que o pai disse? Filho, tudo que é meu é seu. E às vezes a pessoa, ela está ali do lado do pai, na bênção, mas ela não usufrui. Ela não vive o milagre, ela não vive a bênção. Por quê? Porque ela vive limitada. Ela só fica pedindo, sendo que já está ali ao alcance dela. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Você já é limpo pela palavra que você tem ouvido. Tudo que pedir, crendo, você vai receber. Então não adianta você se deter em vãs repetições, ficar como aquele filho que estava ali do lado do pai o tempo todo, mas ele não usufruía, não vivia o melhor que o pai tinha para dar para ele. Infelizmente tem pessoas que estão dentro da igreja hoje, mas não têm aquele relacionamento com Deus e não vivem o melhor que Deus tem para suas vidas. Por quê? Porque tem relacionamentos, laços rompidos na sua vida. Tem pessoas que ainda vivem magoadas, vivem ressentidas, que se isolam, sofreram algum trauma até mesmo religioso, né? Numa igreja, com alguém, se decepcionou, não vou mais. Só que ela vive no mundo, o mundo decepciona ela todo dia, mas ela não sai do mundo. Mas da igreja ela dá desculpa e sai, então vai para outra, busque outra. Nós não somos perfeitos. Nós não somos pessoas perfeitas, mas nós buscamos em Deus ser aperfeiçoadas. De que forma? Quando nós nos arrependemos, quando nós olhamos para nós mesmos e nós reconhecemos: Senhor, eu preciso mudar. Eu não posso querer que as pessoas pensem como eu não posso querer que as pessoas sejam como eu, que elas façam as coisas como eu faço, mas eu preciso mudar o meu pensamento, mudar as minhas atitudes. Eu quero crescer, Senhor, eu quero evoluir. Mas quando você fala isso, Deus se alegra. Quando você diz: Senhor, eu quero mudar, eu preciso mudar, eu não quero ser desse jeito, Deus vai mover os céus ao teu favor. Quando você se arrepende da forma como você está vivendo, de uma forma errada, longe de Deus, no pecado, Deus, ele se alegra quando você se arrepende, quando você toma a decisão de mudar de vida. E as coisas só acontecem, gente, quando nós damos permissão, através do nosso arrependimento. Nós mudamos o nosso pensamento, nós chegamos diante de Deus e: Senhor, como filho pródigo, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, Pai.
Quando a gente reconhece como Davi, somente eu pequei contra o Senhor. Eu pequei, não se afaste de mim o teu Espírito Santo e me devolva a alegria da tua salvação. Esse é o arrependimento, de mudar, de não persistir no erro, cometendo os mesmos erros, não sendo Gabriela, gente. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu cansei de ouvir pessoas dizendo: eu morro, mas não perdoo. Eu morro, mas não isso. Eu não... Vão viver assim o resto das suas vidas. E vão passar a eternidade aonde? Se elas não se arrependerem, se elas não mudarem o seu pensamento, se elas não mudarem as suas atitudes, se elas não tiverem a mente de Cristo, a mente evoluída, gente, pronta sempre para se arrepender, pronta para perdoar, ela não vai para o céu. Sinto muito. Mas nós só vamos para o céu se nós formos aperfeiçoados. E como Pedro disse aqui, arrependei-vos cada um de vós. A salvação é individual, gente, o arrependimento é individual, o batismo é individual. E vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você só recebe o dom do Espírito Santo, você só é cheio do Espírito Santo quando você se arrepende de verdade, por completo. Quando você limpa o altar, o templo, o coração. O templo é morada do Espírito Santo de Deus. Ele não habita num lugarzinho sujo, com mágoa, com ódio, com ressentimento, com rancor, com amargura. Ele não habita. Por isso que é necessário se arrepender. Dizer: Jesus, Tu é o Senhor de tudo, Tu é o Senhor da minha vida, eu te aceito, eu quero o Senhor de volta. Aquele que um dia estava no caminho e saiu, que nem esse jovem disse: eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, Pai. Mas ele voltou. Então volte para a presença do Senhor, volte para o caminho, seja abençoado, seja revestido, seja renovado, seja fortalecido e cheio do Espírito Santo. Você só vai ser quando você se arrepender, quando você trouxer para a luz o que está nas trevas, aquele pecadinho, aquele que está lá de estimação, traga para a luz. Eu não vou me estender muito não, e eu quero que você reflita nesta palavra, que você faça uma reflexão desses versículos, e eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por todas estas pessoas, para que elas tenham uma mudança de vida, que ocorra uma metanoia por completo, que a sua mente seja renovada, que elas se arrependam dos seus erros, dos seus pecados, daquilo que elas estão fazendo de errado, da forma errada de pensar, da forma errada de proceder, Pai. Que elas sejam um canal de bênção, que as suas bocas sejam, Pai, elas venham comer frutos de arrependimento, que elas venham colher uma semeadura abundante, mas pelas bênçãos que elas estão profetizando e não pela amargura que elas estão destilando, Pai, porque é isso que elas vão colher, mas que elas desejem o bem para os outros, que elas paguem o mal com o bem, que elas sejam abençoadas, que elas perdoem, que elas se arrependam, que elas confessem, que elas se humilhem, que elas rasguem a alma, que elas rasguem o coração diante do teu trono, Pai, como Ana fez, e que elas se arrependam, que elas vivam uma vida plena e uma vida abençoada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus.